Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Teologia Liberada, um programa Reflexão e Fé. Aqui é o Pastor Veridiano, então sejam bem-vindos. Se você não é inscrito no nosso canal, se você gosta de teologia, faça sua inscrição para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Então, sem mais enrolação, deixa eu começar o programa de hoje. Muito bem, pessoal, vocês sabem que toda vez que eu trago o programa Reflexão e Fé, existe alguma coisa que aconteceu durante a semana, um livro que eu li, um artigo, uma reportagem ou um fato que aconteceu, e eu sou forçado, vamos dizer assim, a trazer o meu ponto de vista, trazer um esclarecimento, ou talvez, quem sabe, tentar ajudar vocês a compreenderem melhor o que está acontecendo. Veja só, o que aconteceu foi o seguinte: eu me deparei com uma postagem no Instagram de uma página que trabalha especificamente com o ocultismo. E eu, como estudioso de religião, sou, né, tenho formação nessa área, então eu fiquei interessado, fiquei curioso de ver o que aquela página estava apresentando para o público de modo geral. E eu me deparei com a seguinte postagem, falando sobre o texto proibido do apóstolo João. Aí isso me despertou a atenção. E eu fui nas minhas coleções de livros e encontrei, né, nesse livro aqui, deixa eu tentar enquadrar ele para vocês. Muito bem. Os Evangelhos Apócrifos, da editora Et Biblioteca. Isso aqui é uma edição católica, tá, gente? Então, essa coleção contém 3 volumes, os outros dois estão por aqui nessa biblioteca pequenininha aqui. Então, essa coleção, ela apresenta 3 livros. O primeiro deles traz todos os apócrifos do Testamento. O segundo apresenta todos os materiais lá do, dos livros de Qumran, né, os manuscritos do Mar Morto, e nós temos todos os textos do Novo Testamento. Então, esse livro aqui, ele subdivide todos os textos apócrifos. Então, quando você vem aqui, por exemplo, no índice, nós temos evangelhos que tratam da infância de Jesus, nós temos textos como, por exemplo, a sentença de Pilatos, as cartas que Pilatos trocou com Herodes e com Tibério. Então é muito interessante. Então ele traz bem organizadinho, né? Nós temos aqui, por exemplo, a Assunção de Maria, que é um texto apócrifo também. Nós temos a descida de Cristo ao inferno, nós temos o Evangelho de Pedro, os fragmentos. E no final nós temos 2 seções, que é a seção dos evangelhos gnósticos e do evangelho dualístico, né? Então nós temos na seção de evangelhos dualísticos apenas um texto que é o livro de João Evangelista, que é esse aqui que eu vi na página, tá certo? Então vocês podem ver que está aqui o marcador de texto. Eu li esse texto, são apenas 6 páginas, então é um evangelhozinho, né? Se comparado for com os evangelhos canônicos, que tem vários capítulos, são muito mais extensos, muito mais elaborados. Então eu comecei a estudar, porque esse texto aqui tem introdução a cada um dos textos, né, traduzidos, e o especialista aqui do livro fala o seguinte, que esse texto, o primeiro manuscrito, o manuscrito mais antigo que nós temos à disposição, é em língua siríaca, né? E ele data do terceiro, final do século III, início do quarto século. Ou seja, então, mesmo na época que a igreja estabeleceu o cânon por vários critérios, um deles era que o texto deveria ter sido escrito pelos apóstolos na época apostólica, né, e ser reconhecido universalmente pelas igrejas, e que esse texto deveria circular universalmente, através das cópias. Então, só nesses primeiros critérios de canonicidade aqui, esse texto não passa, tá certo? Porque é uma escrita posteriori a, ao fechamento do cânon. E o que acontece? A mensagem basicamente diz o seguinte: no primeiro capítulo, quem criou todas as coisas não foi Deus, nem foi Jesus Cristo, mas foi Satanás. Ou seja, então ele estabelece que
Satanás, ele é o agente criador de todas as coisas. Segunda coisa que ele fala nesse evangelho aqui é que esses ensinamentos mais profundos, eles não foram transmitidos aos demais apóstolos. Somente Jesus Cristo transmitiu ao evangelista João. Ou seja, então você percebe que aquele texto canônico que diz que todos os mistérios do reino foram dados aos apóstolos, que o próprio Jesus Cristo falou isso, então isso aqui se torna uma mentira por um texto do quarto século, né? Então vamos lá. Além disso, esse texto, sendo de origem maniqueísta, fala que Jesus Cristo não era Deus e homem, ele era apenas supostamente um homem, e a única coisa que ele concorda com as escrituras tradicionais é que no final haverá o julgamento de justos e bons, e os bons herdarão a vida eterna. Né? Então, mais ou menos essa é a mensagem desse texto aqui. Então, qual é o alerta que eu quero fazer para você, caro ouvinte, caro telespectador, pessoa que é inscrita no nosso canal? Se você não é inscrito também, eu tenho certeza que você vai fazer sua inscrição para você não perder esses conteúdos aqui, tá? Então, muito bem. Quando uma pessoa não tem contato com as escrituras e se depara com essa proposta no Instagram de um livro proibido pela cristandade, um livro oculto, um livro que foi tirado das escrituras. Peraí. Olha aqui o livro publicado. Né? Então, assim, como é que a igreja proibiu? Como é que a igreja tirou? Não. Esse tipo de conhecimento circula por quem estuda religião. Né? Esse tipo de conhecimento circula por quem estuda teologia. Então, não é um conhecimento proibido, não é um conhecimento oculto. Só que isso aqui é um tipo de conhecimento que é divulgado entre pessoas que estudam de verdade. Né? Então, isso daqui não pode ser divulgado, por exemplo, para pessoas que assistem mensagem do David Leonardo, né, gente? Então, essas pessoas não têm condições de estudar esse tipo de conteúdo, né? Não que a pessoa não tenha capacidade, só que a pessoa não está preparada ainda para esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque são conhecimentos, são livros, são textos que a igreja, quando se deparou com eles, a igreja viu que eram conteúdos espúrios, eram conteúdos que possuíam falsos ensinamentos, ensinamentos que iam contra a ortodoxia, né? Ou seja, essencialmente o cristianismo, ele na sua base, ele é uma religião de ortodoxia, ou seja, é uma religião que tem uma verdade, ela precisa conservar essa verdade, transmitir essa verdade para as gerações posteriores, tá certo? Então, essa é a essência do cristianismo como instituição. Ou seja, é preservar a mensagem do Cristo, é transmitir com fidelidade essa mensagem, né? E fazer essa mensagem dialogar com todos aqueles do nosso tempo. Então, a partir do momento que alguém chega e começa a dizer a você que tem um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais elevado, um conhecimento proibido pela cristandade, desconfie desse tipo de conteúdo. Por quê? Porque esse tipo de conteúdo não vai agregar em absolutamente nada na sua fé. Esse é um tipo de conteúdo que vai trazer apenas dúvidas para a sua vida, vai prejudicar a sua vida, né? E quem sabe vai fazer até você perder a sua fé. Lembrando que a fé, ela é um dom gratuito de Deus, tá bom? Então, pessoal, fica aqui o alerta para vocês. Assim, alguém pode falar, Ferdinand, mas a gente não pode ler. Não, não é que você não pode ler. Antes de você chegar a esse tipo de conhecimento aqui, que não vai agregar em absolutamente na tua fé, mas pelo contrário, é um conhecimento que apenas estudiosos, né, têm interesse, têm acesso, é o seguinte, antes de você querer ler o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tomás, o Evangelho de Pedro, o Testamento de Nicodemos, os textos de Pilatos, o relato da descida de Cristo ao inferno, a ascensão de Maria. Antes de você querer ter acesso a esse tipo de conhecimento que não é canônico, que existem conhecimentos que vão de encontro à fé cristã autêntica, primeiro você precisa ter acesso e dominar os textos canônicos da Escritura, né? Porque a partir do momento que você tem acesso
né, livremente a escritura, que você domina a escritura, que você faz da escritura a sua vida prática, né? Você coloca no cotidiano a escritura. Quando você se deparar com esses textos aqui, você vai ter condição de refutar aquilo que não vai de acordo com a sua fé, né? E você vai ter condições, por exemplo, de aprender, né, práticas pagãs, práticas ocultistas que existiam, que tentavam de algum modo destruir a igreja, né? Como por exemplo a doutrina gnóstica, que ela foi uma pedra no sapato da igreja durante muito tempo, né? O arianismo também, que foi durante muito tempo uma pedra no sapato da igreja. Então, se você chega para esse tipo de texto com esse pensamento, com essa postura apologética, então você vai aprender alguma coisa. Mas se você não tem acesso às escrituras canônicas, se você não se debruça sobre elas, aí sim você vai ser prejudicado. Então fica aqui o meu alerta sobre isso. Tenha cuidado a esse tipo de oferta, né? Porque o diabo sempre fez isso. Ele vai oferecer a você um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais espiritual, um conhecimento mais humanizado, um conhecimento que foi proibido pela cristandade. Quando, na verdade, pessoal, a cristandade só fala para você ter cuidado naquilo que você lê. Porque se não vai agregar a tua fé, você precisa ler com um olhar de especialista, com um olhar de um leitor criterioso, para você não fazer uma mistureba perigosa para a sua fé, para a sua vida espiritual. E ser prejudicado, consequentemente, por isso, tá bom? Então fica aqui o meu alerta. Chegamos ao final aqui de mais um programa Reflexão e Fé. Se você gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, não tem problema, tá bom? Se você acha que esse conteúdo é interessante e vale a pena de você compartilhar com outras pessoas, então compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse alerta, tá bom? E vocês também podem utilizar os comentários e dizer, ó, Veridiano, eu achei interessante, eu acho que você poderia trazer mais conteúdo desse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de conhecimento, esse tipo de tema. É só vocês escreverem aí no conteúdo, nos nossos comentários, e eu vou tentar, de algum modo, no meu tempo livre, na minha hora vaga, porque não é fácil você ter ministério, ter trabalhar, ter cuidar de família, criança, ainda cuidar da sua espiritualidade. Então, sempre que sobra um tempinho, eu trago alguns conteúdos aqui para vocês. Tá bom? Então, Deus abençoe. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo aqui no canal Teologia Liberada. Deus abençoe vocês.